Nunca tinha pensado nisso. Nós temos que ter nas nossas vidas memoriais. Ontem nós fizemos um ato aqui. Lembram, né? O pastor André fez um ato de uma direção muito específica que Deus deu para a pastora Georgia. E nós trouxemos aquela pedra ali fora. Uma pedra enorme, é verdade, uma pedra grande. E ali foi hoje instalado a placa de comemoração, memorial de comemoração de um ciclo de 6 anos. E até ontem eu ia ministrar sobre ciclos. Os ciclos da nossa vida. E foi muito interessante porque ontem, enquanto nós estávamos aqui, o pastor estava falando aquele texto de Zacarias, e depois ele traz o texto de Abacuque. Naquela hora eu tive, não, Deus, eu já entendi, eu preciso falar novamente sobre memoriais. Porque nós temos a tendência de ficarmos, muitas vezes, pelo caminho da nossa caminhada cristã, nós temos a tendência de pararmos no caminho, ou muitas vezes nos desanimarmos por uma série de coisas. E quem está falando aqui não é nenhum super-homem não, porque eu passo por isso também. Às vezes eu também desanimo. Sabe aquela coisa da luta vem com tamanha violência que você dá aquele suspiro? Deus, eu não aguento mais. Não é verdade? Não acontece isso com você? Não é? E tudo isso veio com um turbilhão na minha cabeça. E eu hoje de manhã, aproveitei que não tinha um culto hoje de manhã. Só hoje, a partir do domingo que vem, o nosso culto das 9 horas, ele volta. E aí, eu pensei, Deus, eu já entendi onde esse negócio tem que dar. E aí esse texto, aí eu fui para esse texto de 1 Samuel 7, é um texto bem conhecido, onde aquele famoso versículo, lá no verso 12, 7:12, que diz, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Todos conhecem o texto. Deixa eu trazer rapidamente 2 contextos históricos desse texto do capítulo 7. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o povo de Israel estava totalmente perdido nos seus pecados. E o coração do povo de Israel estava longe de Deus, mas estava muito longe. E é aquela tal história que muitas vezes nós nos pegamos nela. Aí na hora que o negócio arrocha, todo mundo corre para Deus. Não foi diferente. Aqui com o povão de Israel não foi diferente. Eles estavam afastados de Deus. Eles ergueram altares a Baal, eles ergueram Astarotes, eles ergueram Baalins. Estavam lá cultuando outros deuses. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A história do povo de Israel é uma coisa interessante, né? Vocês vão lembrar. E Israel fez o que Deus gostava, o que Deus aprovava. Logo depois Israel começou a se desviar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí vinha o Senhor, levantava um profeta, dava um cajado, e Israel voltou aos caminhos do Senhor. E de repente Israel volta a fazer as coisas que Deus desagrada. Deus levanta o profeta, Deus manda o profeta dá um cajado de novo. E Deus... Cara, a história de Israel é assim. Altos e baixos, totalmente inconstante. Muitas vezes nós somos assim. Então o povo de Israel começa a erguer altares a outros deuses, e isso conquistou o coração daquele povo. E no meio dessa bagunça toda, no meio dessa muvuca toda, no meio de tudo isso, há um homem chamado Samuel. Nós precisamos entender que nessa época não existia rei sobre Israel. Não existia. O sacerdote, ele era o juiz da nação. E Samuel era particularmente o sacerdote, ele era o juiz e era também o profeta. Ele também tinha um ministério profético. E ele exercia esses três recursos, ele exercia esses 3 ministérios sobre a nação de Israel. E naquele momento em que a nação de Israel estava perdida, ele estava lá, exercendo seu ofício sacerdotal, exercendo o seu ofício de juiz sobre Israel, até que Saul fosse então levantado. E aí no capítulo 8 você pode estudar, pode ler, você vai ver o povo clamando lá por conta do sacerdote Eli, os seus filhos, né? O famoso Abias e Joel, estavam fazendo um monte de coisa errada, aquela coisa toda, enfim. Aí vem Samuel e então institui o rei Saul.
Agora, se você ler um capítulo anterior, você vai entender o porquê que o povo aqui no capítulo 7 estava dessa forma. Lá no capítulo 5 e no capítulo 6, você vai ler que a Arca da Aliança, ela é roubada, ela é raptada, ela é tirada do meio do povo de Israel e ela é levada pelos filisteus. E aí, por conta disso, os filisteus são achacados, eles são atacados por pragas e aí vai. Capítulo 6 vai dizer que eles começaram a ficar, consultaram lá os sábios do reino deles. Deus, o que agora? E aí, Deus, os sábios, o que nós fazemos? Negócio, só tem um negócio, manda essa arca de volta. E junto com ela manda tantas peças de ouro na forma de tumores, tantas peças de ouro na forma de ratos. É só ler o texto lá. E aí os filisteus mandam de volta a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança vai para uma casa de um homem chamado Abinadab. E lá fica 20 anos. 20 anos fica naquela Arca da Aliança, na casa de Abinadab. Enquanto a arca estava lá, o povo desesperado, porque os filisteus estavam vindo de novo atacar a nação de Israel. Então o povo começou a buscar em Samuel ajuda, e Samuel então, ele dá uma instrução. Samuel disse ao povo que se eles quisessem vitória sobre os filisteus, eles deveriam. Aqui começa um caminho de limpeza. Aqui começa um caminho de realinhamento, aqui começa uma movimentação do povo de Israel sob a instrução, sobre a batuta de um sacerdote, de um homem, de um pastor, vamos dizer assim, trazendo novamente o povo à sua realidade. Vocês estão em pecado, vocês estão cometendo pecados abomináveis diante de Deus, e vocês então precisam, se quiserem vencer, ter vitória sobre os filisteus, vocês precisam abandonar essa vida de pecados que vocês levam. Então vocês precisam abandonar as imagens de Astarotes. Vocês precisam abandonar ao Deus Baal. Vocês precisam abandonar o cultuar a estes deuses. E a partir de então vocês devem dedicar-se completamente ao Senhor de todo o coração. O povo de Israel ouve. Então Samuel, ele chega para o povo e diz: olha, agora vocês comecem a se reunir em Mispa, ou Mispá. Vão para lá. E lá vocês começam a orar ao Senhor. E eu estarei orando a favor de vocês. O povo se reúne em Mispá. O povo entra num tempo de oração, num tempo de jejum. Eles começam a oferecer sacrifícios ao Senhor. E o povo aqui, pega aí. Tudo que vem agora a partir de aqui começou por uma atitude do coração daquele povo. Eles reconhecem os seus pecados, eles se arrependem dos seus pecados, eles confessam os seus pecados e eles voltam o coração deles a Deus. A partir daqui a coisa começa a mudar. Os filisteus ficam sabendo que eles estão em Mispá, o povo de Israel está lá, então os filisteus partem para a guerra. Saul dá uma ordem clara ao povo: fiquem orando enquanto eu estou indo oferecer sacrifícios ao Senhor. E enquanto Samuel oferecia sacrifícios ao Senhor e orava, o povo fazia a mesma coisa. E nesse instante o texto vai me dizer que Deus, o próprio Deus, estava atacando os filisteus com fortes trovões e relâmpagos. O texto vai dizer também que depois o exército de Israel, o povo de Israel, sai para lutar contra os filisteus e os derrota por completo. E mais uma vez, depois de um tempo longe, gente, sabe, os textos bíblicos, eles têm umas pegadinhas e eles têm umas sacadas que nós temos que prestar atenção. Porque o povo vinha numa caminhada totalmente errada. Cultos a outros deuses, pecados, imoralidade. Samuel vem dar uma palavra: vocês precisam fazer isso. Então eles voltam para Deus, o coração para Deus. E pelo simples fato de se arrepender e confessar e voltar o coração a Deus, o povo começa a ter de novo as benesses. Deus começa a agir novamente em favor do povo. E ali, a partir desse retorno do povo de Israel a Deus, então eles obtêm a sua primeira vitória. A vitória contra os filisteus. Você precisa notar que lá no verso 12 que nós lemos, deixa eu ler o verso 11. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car.
matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu. O que Samuel faz ali, nada mais é do que levantar um memorial. Eu não quero conversar com vocês sobre ofertas memoriais, isso é outra coisa. Isso vai ficar para uma outra conversa nossa. Mas eu quero conversar, eu vou conversar com vocês sobre nós levantarmos memoriais em nossas vidas. Memoriais. Algo que traga lembranças. Porque esse memorial que Samuel levanta, ele coloca a frase lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, ele levanta esse memorial como algo que traria a lembrança do povo de Deus. E ao coração deles o que o próprio Deus havia feito por eles. O que o próprio Deus havia agido em favor deles. Agora olha que coisa interessante. Samuel levanta o memorial de uma história que aconteceu no seu presente, que projeta a história daquele presente de Samuel, no momento presente de Samuel, há uma história para o futuro. Tanto é verdade que nós estamos falando disso agora. 3.000 e tantos anos depois, estamos aqui falando sobre um memorial levantado. Aquilo que foi um momento presente na vida do povo de Israel, ele projeta esse memorial para o futuro, e nós estamos hoje aqui falando dele. Estamos aqui falando dele. Repete comigo, os memoriais que eu levanto na minha vida, eles são para mim e para minha posteridade. Você vai entender isso. Esse memorial que Samuel levanta, ele coloca uma pedra, e ele não colocou uma placa bonita como nós colocamos lá, não sei. Mas ele levanta uma pedra como um memorial, e ele chama aquela pedra de Ebenezer, ou seja, pedra de ajuda. O texto fala, até aqui nos ajudou o Senhor. A partir daqui, então eu chamo a tua atenção, para que você comece a entender o que é estabelecer memoriais na sua própria vida. Na sua própria vida. Nunca esqueça as bênçãos de Deus que já vieram sobre você. Nunca esqueça as bênçãos que Deus já trouxe sobre a sua vida. Nunca esqueça todas as bênçãos e tudo que o Senhor já te proporcionou. Nunca esqueça. E você vai entender o porquê que você não pode esquecer. A palavra memorial, ela vem da palavra o quê? Memória. Óbvio. E eu quero falar com você um pouquinho sobre memória. Rapidamente e bem superficialmente falar sobre memória. Então a palavra memorial, ela vem da palavra memória. E gente, a memória humana é algo extraordinário, sim ou não? Sim ou não? É algo extraordinário. A minha já não é tão extraordinária assim, né? Eu estou esquecendo mais do que outra coisa. Talvez aí alguma descompensação hormonal. Mas que a memória humana, ela é algo extraordinário, ela é. Sabe por que a memória humana ela é extraordinária? Porque ela nos permite identificar, classificar sons, sinais, cheiros, gostos, sensações. Estou certo? As nossas psicólogas de plantão aí. Estou certo? É bem isso que faz mesmo. A nossa memória, ela tem a capacidade de nos ajudar a identificar. Ela nos dá a capacidade de classificar. Espera aí, eu estou ouvindo isso e eu classifico. Isso é um som de um liquidificador, isso aqui é som de um teclado, aqui eu estou ouvindo som. Então ele me ajuda a identificar e classificar sons, sinais, cheiros, sensações, gosto. Você toma um sorvete de chocolate, você vai dizer, é um sorvete de chocolate. Porque a tua memória, a tua memória, a memória do teu palato, ela classificou já isso dentro de você como chocolate. Agora olha que coisa interessante, porque a memória também é capaz de reter as informações que nós vamos adquirir durante toda a nossa vida. Quem tem lembranças aqui dos seus 10, 12, 13 anos? Memória. Está lá, está registrado. Inclusive, mesmo que você não lembre de quando você tinha 1 ano de idade, está registrado na sua memória. Está lá. Está lá.
Está tudo registradinho. Então a memória, ela tem essa capacidade de reter as informações que nós vamos adquirindo durante o curso da nossa vida. De bom e de ruim. De feliz e de triste. Toda ela. A memória, ela consiste num conjunto de procedimentos que esse mecanismo chamado mente, cérebro, ela consiste num conjunto de procedimentos que permite nós compreendermos o mundo. Nós compreendermos o mundo. Levando em conta o nosso contexto atual, isso que nós estamos vivendo hoje, e o nosso contexto passado, tudo que nós vivemos até aqui. Quantos lembram do culto ontem à noite? Gente, memória. Quantos lembram que vocês almoçaram há 3 domingos atrás? Não, domingo não, porque é fácil. É sempre churrasco ou frango com maionese. Então pula. No meio da quarta-feira, o que você comeu há 4 quarta-feiras atrás? Não lembro, mas está registrado na memória. Está lá. Gente, e é interessante, porque esses procedimentos chamados memória, eles envolvem mecanismos que codificam, ele retém e ele recupera, igual um HD. O Michael lá, que é o nosso guru da informática aqui, guru no bom sentido, tá, gente? Senão, Michael, não vai dar, pega legal. Pastor, Michael, pelo amor de Deus, eu perdi uma informação dentro do meu computador, está aí dentro do HD, mas eu não sei onde é que está. O profissional vai lá, busca, não, está aqui, essa pasta aqui rapaz, onde é que estava? Estava perdido aí no HD, mas estava lá, registrado. A nossa memória faz exatamente a mesma coisa, ela codifica, ela retém, ela recupera, quando nós precisamos. Aliás, missionária, nós trabalhamos muito com isso. A psicologia trabalha muito com isso. Então, quando nós falamos de um memorial, nós precisamos entender 2 coisas básicas. Memorial como arquitetura. Existem arquiteturas que são levantadas como memoriais. Amém? Várias. Igrejas, catedrais, monumentos. São memoriais para comemorar alguma coisa. Agora, quando eu penso na palavra memorial apenas como adjetivo, eu vou pensar a palavra memorial em 2 únicos sentidos. Uma lembrança ou algo que é digno de ser lembrado. Memoriais. É uma estrutura, um monumento comemorativo, como aquela pedra que está ali fora, com aquela placa. Mas aquela pedra que está ali fora, com aquela placa, é para trazer uma lembrança, porque é digno de ser lembrado. Assim como foi a pedra Ebenezer, que Samuel colocou naquele lugar. Todos conhecem o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Tem até uma canção que diz sobre isso, na verdade. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória, buscar aqui dentro desse HD, aquilo que me dá esperança. Gente, qual é o significado que dos memoriais que nós precisamos levantar em nossas vidas, para as nossas vidas? Eu quero partilhar com você 3, apenas 3. O primeiro significado de nós levantarmos, a primeira intenção de nós levantarmos um memorial na nossa vida é para que eles se tornem referências de vitória. E aqui não tem nada de triunfalismo. Para quem já me conhece sabe que eu não caminho por essa praia não. Prosperidade e triunfalismo para mim comigo não cai. Mas quando eu entendo a necessidade de eu levantar memoriais na minha vida, eles se tornarão referenciais de vitória. Porque daí nós fugimos daquela síndrome de Liebhard. Os mais antigos lembram do desenho. Ó dor, ó céus, ó vida, nada que eu faço dá certo. Aí nós começamos a trazer à memória as nossas derrotas. Começamos a trazer à memória as coisas ruins que já nos aconteceram. E, gente, eu já fui muito campeão disso. Depois que Samuel ergue aquela pedra, todas as pessoas que passassem ali entre Mispa e Sem, todas as pessoas que passassem por ali, eles lembrariam que foi ali naquele lugar que Deus deu a eles uma vitória. Uma vitória. Todos que passassem por aquele lugar lembrariam que o Senhor concedeu sobre a vida deles uma vitória sobre um povo terrível chamado os filisteus. E eles eram terríveis. Terríveis. Nós
precisamos levantar memoriais que nos façam lembrar das vitórias que nós já alcançamos até hoje. E você vai entender por quê. Porque quando nós levantamos memoriais em nossas vidas, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, quando levantamos memoriais em nossas vidas, eles sempre serão referenciais para a nossa própria vida, da nossa própria história, para a vida e a história dos outros. Porque eu, Denis, acabo me tornando um memorial para a vida de alguém. Alguém vai olhar para mim, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: uau, meu Deus, Cleia, eu tenho você como um referencial para mim. Passar por tudo que você passou e ver Deus te levando e te conduzindo e te levantando. Então você se torna um memorial para a vida das pessoas. Desde que você entenda que você precisa trazer dentro de você a realidade de ser um memorial e de trazer à memória as coisas que Deus já fez por você, as bênçãos que Deus já trouxe sobre você. É igual aquela ministração que foi um ano passado, retrasado, nem lembro, que eu coloquei aqui um copo d'água com 1/4 de água. Né? Aqueles que estão acostumados a olhar só o que está faltando para completar, mas nunca olham o quanto já tem ali dentro. Nós precisamos criar memoriais que referenciem o que Deus fez em nossas vidas. Quantos de vocês lembram o dia da sua conversão? Quantos de vocês lembram o dia do seu batismo? Quantos de vocês lembram o dia daquela cura, daquela enfermidade, daquela doença que você estava sendo batido, chacoalhado? Quantos de vocês lembram? Isso foi ou não foi uma bênção na sua vida? Isso foi ou não foi algo tremendo da parte de Deus? Uma lembrança da graça de Deus sendo manifestada na sua vida? Por exemplo, quantos de vocês lembram quando foram batizados com o Espírito Santo? Porque se você não entende dessa forma, eu não entendo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu comecei realmente a falar em línguas e apenas pela misericórdia e graça de Deus, eu tenho a variedade. Quando Deus me deu isso, eu olho para isso e digo: Deus, que coisa boa, eu sou grato ao Senhor por isso. Então eu trago isso à minha lembrança, eu trago isso à minha memória, porque isso me ajuda, isso me dá esperança. Quando eu lembro das coisas que Deus fez na minha vida, na vida de Geórgia, aquilo são memoriais, automaticamente se tornam, porque eu trago à lembrança o que Deus fez, e aquilo me enche de fé, aquilo me enche de esperança. Você precisa estabelecer memoriais que te façam lembrar tudo aquilo que você já alcançou e conquistou em Deus. Oh, meu Deus do céu, será que não tem ninguém aqui que não conquistou algo em Deus? O Edu está para conquistar algo aí. Vai se tornar um referencial, vai se tornar um memorial na sua vida. Deus, obrigado, eu conquistei aquilo que eu estava esperando em Ti. O Senhor me deu, aquilo se torna memorial. E todas as vezes que Ele precisar de algo que lhe dê esperança, para onde ele vai correr? Para o memorial que já foi estabelecido na vida dele. Um dia Deus abriu tal porta, um dia Deus veio com a sua graça, um dia Deus veio com a sua mão, um dia Deus veio com o seu livramento, e aquilo se tornou um memorial para a minha vida. E aí quando você olhar para trás, aliás, quando você estiver no presente, passando por qualquer luta que você esteja passando, você olha para trás e começa a trazer a memorial, tudo que Deus já promoveu na sua vida, tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus já proporcionou na sua vida. Você olha para trás e você começa a se alegrar no Senhor, porque você vai se lembrar e a esperança virá, e Deus já fez, Ele continuará fazendo. Porque são memoriais que nós vamos criando dentro de nós. Um memorial que você estabelece em sua vida, ele te encherá de ânimo e de coragem para enfrentar as lutas que todos os dias virão, gente. Sabe, a depressão é um problema, certo? E não é só um problema, depressão é uma doença. E gente, me perdoa com todo respeito e com muito temor, se algum irmão, alguma irmã, algum líder, algum pastor bateu nas tuas costas e disse assim: hora que passa, você tem que orar por ele. Porque depressão é uma doença, precisa ser tratado.
Tem as questões emocionais, tem as questões espirituais envolvidas, muitas vezes tem. Mas para os depressivos, talvez seja aí um exercício maravilhoso. Por mais difícil que seja, eu preciso olhar para a minha história e ver tudo que Deus já veio construindo em mim. E deixa com que o Espírito Santo transforme isso numa lembrança que te dê esperança. Esses memoriais que nós vamos trazendo à nossa memória, nos nossos momentos, dos nossos enfrentamentos diários, eles vão nos mostrar algo espetacular, fantástico, maravilhoso e bíblico. Thomas, nós vamos olhar para trás, ver tudo que Deus já fez e nós vamos lembrar de algo. E você passou o ano passado por algo muito difícil, você sabe disso. Então você precisa olhar aquela tua experiência, filho. Você precisa olhar aquela experiência e aquela experiência tem que te encher de esperança por tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo na sua vida. E quando eu começo a trazer a esperança de tudo aquilo que Deus tem feito, eu vou me lembrar, eu vou perceber algo. Nenhum inimigo pode contra a gente, porque eles já estão debaixo dos nossos pés. Você precisa ter memoriais que celebrem as suas vitórias. Por que, pastor, eu tenho que ter memoriais na minha vida? Já que estamos falando de tudo aquilo que Deus veio promovendo, fazendo, transformando, restaurando, dando, abençoando na história da sua vida. Porque Deus não se arrepende das bênçãos que Ele te dá. Ele não se arrepende. Ele dá com alegria, Ele te abençoa porque Ele é bom. E Ele não se arrepende daquilo que Ele faz. Por que eu preciso de memoriais na minha vida? Porque eu preciso, quando eu levanto memoriais na minha vida, eu vou tornar o meu coração, repete comigo, eu torno o meu coração um altar de gratidão. Esse é um segredo. Porque corações gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, ele se torna um altar de gratidão. Ele se torna altar de gratidão. Por isso nós precisamos estabelecer memoriais em nossas vidas. Porque quando nós olhamos para trás e vemos tudo que Deus veio construindo em nós, o nosso coração enche de alegria e o nosso coração é grato. Agora, se nós não conseguimos ser gratos por aquilo que Deus já fez por nós, como é que nós seremos gratos na continuidade daquilo que Deus continuará fazendo por nós? Porque Ele vai continuar fazendo. Agora nós precisamos tornar o nosso coração esse altar de gratidão. Você precisa lembrar das vitórias e das suas conquistas em Deus. E isso precisa gerar no teu coração alegria e regozijo. Acho que tem uma canção. Bom, não vou arriscar porque eu realmente não lembro nem de melodia. Mas tem, nem de melodia e nem de letra. Embora seja antiga. Mas um coração grato, ele é um coração alegre. Aliás, a palavra de Deus diz que um coração alegre é um coração grato. Por mais difícil que esteja os enfrentamentos do dia a dia, nós precisamos apresentar diante de Deus um coração agradecido. Para isso nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus, como Tu tens sido bom comigo. Eu vou te dar uma notícia fresquinha, que talvez, apenas talvez, você não tenha parado para pensar nisso. Talvez. Parece uma pergunta besta, né? Mas você tem vida, não tem? Você está aí respirando, amém? Isso quer dizer que hoje de manhã, quando você abrir os olhos, você acordou. Até porque também não tem abrir os olhos e morrer, né? Se você tem vida, você tem que ser grato. Você precisa olhar para Ele e dizer: Senhor, eu estou vivo, porque a Sua graça e a Sua misericórdia foram renovadas sobre mim. Muito obrigado, Senhor. Isso é um memorial na minha vida. A gratidão de saber que eu estou vivo, de ver que eu estou vivo, de sentir a vida em mim. Sabe, querido, Samuel ergueu um memorial naquele lugar que marcasse a vitória que Deus havia dado para eles naquele lugar, mas também aquele memorial que expressasse a gratidão dele a Deus. As palavras dele são claras. Ebenezer, até aqui o Senhor
nos ajudou. Isso são palavras de gratidão. Sempre que as pessoas passassem por aquele lugar, eles não só lembrariam da vitória que eles haviam conquistado, como eles expressariam diante de Deus os seus corações agradecidos pelo livramento de não terem sido exterminados pelos filisteus. Aí eu lembro aquela palavra que ontem, de forma tão graciosa, aquele versículo de forma tão graciosa que o pastor André nos trouxe, de Abacuque 2:2, quando Deus fala para Abacuque: rapaz, escreve aí a visão, grava ela sobre tábuas, para que você possa ler, para que até quem passe correndo por ela, consiga lê-la. Agora você entende porque tem aquela placa lá fora. Quantos estavam aqui ontem à noite? Vou mudar a pergunta. Quantos vieram naquele apelo aqui ontem à noite? Então quando você sair do culto hoje, olha a placa. E lembre-se que ontem você estabeleceu aqui um memorial. Lembram? Pastor Casas na sexta, o que devemos fazer? Pastor André ontem, como nós devemos fazer? Então você passa por aquela placa, aquela pedra, e lembra. Domingo que vem, quando você vier para o culto, de manhã ou à noite, cara, foi aquela semana difícil, meu Deus, e aquela palavra do pastor André ainda rebumbando, aquela palavra do pastor Casa ainda rebumbando. Olha a placa de novo. Eu fiz um memorial diante de Deus. Eu estive aqui, eu dobrei os meus joelhos, eu chorei na sua presença. Eu fiz um memorial. Terceiro e último. Erguer um memorial nas nossas vidas pelas vitórias e bênçãos que conquistamos. E quando nós fazemos isso, então nós transformamos o nosso coração um altar de gratidão. E por último, aquele memorial de Samuel, ele serviu como, repete comigo, como uma ponte de fé. Ponte de fé? Vamos lá. Quando o povo de Israel olhava aquela pedra, os seus corações se enchiam da certeza da vitória e se enchiam de gratidão, porque Deus havia dado a eles aquela vitória e tinha livrado eles, e enfim, trazendo a memória, aquela coisa toda lá. Só que uma das coisas que, quando eles olhavam aquele memorial de Samuel, eles lembravam é que Deus estaria sempre com eles. Aliás, essa foi uma promessa de Deus ao povo de Israel. Tá, pastor, mas o Senhor está falando ao povo de Israel. Não, estou falando com vocês. Porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, ele falou: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. O mesmo Deus que esteve com Israel, é o mesmo Deus que está conosco. O mesmo Deus que operou a vitória ao povo de Israel, é o mesmo que tem operado as suas vitórias em nossas vidas. É o mesmo. É o mesmo. Você precisa se lembrar disso. Ele está conosco até o final dos tempos. O que isso tem a ver com um ponte de fé? Vamos lá. Ora, se o povo de Israel poderia testemunhar, olha aí, se aquela pedra era um testemunho ao povo de Israel e a todos aqueles que passavam por ali, das bênçãos de Deus sobre a vida deles, nós também podemos testemunhar das bênçãos que nós alcançamos, das conquistas que Deus nos permitiu alcançarmos para a vida daqueles que nos cercam. Você precisa entender uma coisa. O livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, o escritor vai dizer que ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então quando eu estabeleço memoriais na minha vida, e quando eu mesmo escolho ser um memorial na vida de alguém, eu me torno uma ponte de fé. Eu me torno uma ponte de fé. Porque trazer à lembrança aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, me faz entender duas coisas. E aí eu quero que você repita comigo de verdade mesmo. Diz assim comigo: nada do que Ele faz é pequeno. Tudo que Ele opera é suficiente. Não tem mais conversa.
Porque não existe grandes vitórias e pequenas vitórias, não existe grandes conquistas e pequenas conquistas. Para Deus, o nível de vitória, o nível de conquista, ele é o mesmo. Para nós, uau, oh, mas para Deus é o mesmo. Então para Ele nada é pequeno, mas tudo que vem dele para nós é o suficiente. Qual é o link disso com a ponte de fé? Queridos, Paulo em Efésios capítulo 4, verso 29, ele vai me ensinar uma coisa. Quando eu digo que nada do que ele faz é pequeno, tudo que ele opera é suficiente, você precisa entender uma coisa. Faça da sua boca, esse órgão aqui, faça da sua boca e das suas palavras memoriais de bênção. Transforme a sua boca e as palavras que saem dela memoriais de bênção. Efésios 4, 29, eu peguei numa versão, a nova versão transformadora, a NVT, porque eu achei essa versão muito bacana. Olha o que Paulo diz, olha, vocês precisam evitar o linguajar sujo e insultante. Rapaz, Paulinho era, né? Aí Paulo diz assim, olha, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Olha aí um memorial, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Quando nós entendemos que precisamos estabelecer nas nossas vidas memoriais, ou seja, olhar para trás, ver tudo que Deus já fez, tudo que Deus tem operado, tudo que Deus tem providenciado, tudo que Deus tem feito, sabe, tirar tudo, lembrar disso e dizer, Deus, muito obrigado, um coração agradecido, eu me torno então uma ponte de fé. Por quê? Porque agora a minha boca, ela começa a ser usada pelo Espírito, aí cai um pouco daquilo, um pouco não, tudo daquilo que foi dito ontem, dessa intimidade com o Espírito Santo, começamos a permitir que o Espírito Santo use a nossa boca, para trazer, para falar coisas boas e úteis, porque há pessoas que nos cercam, que precisam ser animadas, na sua fé, então as suas conquistas, as suas vitórias, os seus avanços, eles servirão quando você traz a memória para você, para que você continue avançando, memorial. Mas também fortalecerá não somente a sua fé, mas criará uma ponte da tua fé fortalecida, a fé daquele, ou aquele cuja fé não está mais para lá do que para cá. Palavras, memoriais de bênçãos, palavras boas, palavras úteis. A nossa fé, quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, a nossa fé ela é renovada, a nossa fé ela é fortalecida. Mas aí eu permito que Deus use a minha boca com palavras boas e úteis, a fim de animar, a fim de fortalecer a fé daqueles que estão com o seu ânimo e com a sua fé debilitado. Então eu me torno uma ponte de fé na vida dessa pessoa. E a fé desta pessoa então começa a ser restaurada. Você entendeu isso? Amém? Ficou claro? Então aqui, quando eu penso na minha boca como um memorial de palavras que trazem fé, que trazem ânimo àqueles que estão ao meu redor, eu vou entender uma coisa. A murmuração, a reclamação, ela não vai construir nada, nem em você e nem nas pessoas que estão ao seu lado. Porque ela vai cair bem dentro dessa palavra aqui, linguajar insultante. Ou a tradução mais normal, palavras torpes. Quando eu começo a ficar murmurando, o camarada já está com a fé dele esvaída, o ânimo dele está lá embaixo. E você entra murmurando, reclamando, de tudo, de todos. Você deixou de ser essa ponte de fé para a vida dessa pessoa. Você deixou de ser um memorial na vida dela. Deixou de ser. Então, queridos, de uma forma muito simples, eu queria comunicar isso para vocês. Tudo que nós vivemos na sexta, tudo que nós vivemos no sábado, eles precisam ser transformados em memoriais na nossa vida.
de nós olharmos tudo que Deus tem construído em nós. Pastor, você não sabe como é que foi, você não sabe como é que está, mas Ele sabe. Eu duvido que você não tenha algo de bom para comentar, para falar, para ensinar, para mostrar, para partilhar e compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida. Seja você um memorial na vida das pessoas, onde as pessoas encontram em você um referencial para que elas possam também alcançar as suas vitórias, das suas lutas, seja elas quais forem, para que as pessoas enxerguem em você alguém que tem o seu coração como um altar de gratidão, e para que você seja boca de Deus, alguém que professa, alguém que fala, alguém que deixa se liberar, pela sua boca liberar palavras de ânimo, de consolo, de fortalecimento para aquele que precisa. Ontem nós falamos daquele memorial que está lá fora, pedra com a placa. Hoje nós falamos de nós como memoriais, de sermos memoriais na vida das pessoas. Fique de pé. Pessoal, pode vir. Sabe, queridos, é na simplicidade do entendimento daquilo que nós precisamos ser na vida das pessoas, que nós precisamos colocar algumas coisas em prática, gente. Nós estamos tão... Foi ontem, eu tomei nota, mas eu não trouxe aqui, eu preciso lembrar. Há uma frase do pastor André ontem que aquilo me chamou a atenção, eu falei assim, Deus, é verdade. Eu não lembro da frase, da forma com que ele falou, mas é mais ou menos assim. Nós queremos tanto a presença, nós queremos tanto a santidade, mas nós fazemos tão pouco por isso. Nós estamos muito preocupados, lembrei, nós estamos muito preocupados com a santidade e de ter e de fazer, mas nós esquecemos de ser. E uma das coisas que a igreja de Jesus, nos dias de hoje, no contexto mundial, no contexto jaraguaense de hoje, uma das coisas que nós somos chamados, é para sermos memoriais na vida das pessoas, para que elas enxerguem a cada um de nós, e possam nos ter como referenciais. Não referencial de um cara que fala bem, de um cara que prega bem, ou de um cara que toca muito bem, mas um referencial de caráter, um referencial de vida. Alguém que possa olhar para você e dizer assim, cara, você é um exemplo para mim. Porque eu sei que você passa por lutas, mas na sua boca sempre há palavras de bênção. Você sempre está abençoando as coisas. Você sempre está lançando palavras de bênção sobre a vida das pessoas. E eu conheço o teu contexto, cara. Eu sei que você está passando um perrengão. Mas, cara, da tua boca só sai coisa boa. Teu coração sempre é grato. Eu sei que ontem você comeu o último miojo da tua despensa. Mas eu ouvi o teu testemunho da gratidão de ter comido o último miojo da despensa. É ou não é verdade? Nós precisamos ser memoriais na vida das pessoas, onde elas sejam animadas, onde elas tenham a sua fé fortalecida, em olhar para nós e ver tudo aquilo que nós somos gratos a Deus, e da nossa boca saiam palavras que possam fortalecer a sua fé. Fecha os teus olhos. Esse é um expediente que eu uso bastante. Eu quero convidar você a conversar com Deus. Talvez você precise pedir perdão a Ele, assim, Deus, meu Deus, Deus, meu Deus, eu conheço essa frase de alguém. Deus, meu Deus, eu não tenho sido um memorial na vida de ninguém, Senhor. Talvez pelo contrário, Senhor. Talvez eu até tenha evitado que as pessoas me enxerguem como tal, porque, eu não estou nada legal. Mas é justamente para você que não está nada legal que você precisa entender. Deus já fez tanto por você. Deus tem feito tanto por você. Peça perdão a Ele.
E diga: Senhor, eu quero a partir de agora ser um memorial nas vidas das pessoas. Diz assim: Espírito Santo, me ajuda a olhar para o meu passado, a minha história, e ver tudo que o Senhor já fez por mim, tudo que o Senhor já produziu na minha vida, e que isso me encha de esperança. Eu quero trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que vem me trazer esperança e me fortalecer para os dias que eu estou vivendo. Vai orando aí enquanto a gente canta. Uma oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, e sacrifício, quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Flua em mim o teu querer, faça o que está. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado. O que nós faremos agora? O que nós faremos agora nada mais é do que um memorial. Participar da ceia do Senhor é um ato memorial. O que nós lembramos quando nós participamos da ceia? Da sua morte, mas também da vitória conquistada na cruz para cada um de nós. Não é verdade, Cláudio? É um memorial. E nós vamos participar desse memorial agora. Quero convidar aqui o obreiro Anderson, a obreira Sabrina, a pastora Georgia. Por favor, podem pegar as bandejas. Esse aqui é um dos Esse aqui é um dos memoriais mais perfeitos que foram levantados em toda a história da humanidade. Deus, como esse memorial é perfeito. Porque Ele rasgou um escrito de dívida. Ele nos religou com Deus. E Ele nos gerou vida. Esse memorial é perfeito. Por isso nós fazemos ele constantemente. Esse memorial é perfeito. Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se tornou o próprio memorial. E nós hoje celebramos, Jesus, isso. Nós celebramos, Jesus, a tua morte. Nós celebramos a tua ressurreição. Nós celebramos, Jesus, a tua vitória.
Nós celebramos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Deus, nós trazemos à memória aquilo que nos traz a esperança. Lembrar do teu sacrifício, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Lembrar que o Senhor nos religou com o Pai. Isso nos dá esperança, isso nos fortalece a fé, isso nos enche de ânimo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Deus, nós consagramos ao Senhor esses elementos. Nós consagramos o pão, nós consagramos o vinho. Deus, e nesta noite, eu junto com os meus irmãos, nós tomamos posse de todas as bênçãos que estão, Senhor, reservadas ao meu Deus, ao ato de cearmos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe este pão, que o Senhor abençoe este cálice, em nome de Jesus, e que Ele gere em nós toda a saúde espiritual, física e emocional, que este pão e que este cálice, Senhor, gera em nós, porque, ó Deus, Ele representa o pão vivo que desceu do céu. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos cantar novamente essa canção enquanto é distribuído. Deixa eu te falar algo. Pastor, eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Olha aqui para mim. Deixa eu te ensinar algo. Você vai pecar se você não tomar a ceia. É ao contrário. Primeiro porque a ceia é para os pecadores. E se você não está muito afim de confessar o seu pecado e participar da ceia, é porque em você existe e resiste o orgulho de não querer abandonar o pecado. Embora a ceia não fale disso. Embora a ceia não nos fale, não nos ensine a respeito do pecado. A ceia está falando sobre a igreja, não sobre o pecado. Por isso que eu digo, nós pecamos quando nós não participamos. Quando a Bíblia fala de discernirmos o corpo, ela não está falando de você olhar só para você e ver se você está em pecado. Porque todo o povo que participou aqui em 1 Coríntios, quando Paulo ele vai distribuir a ceia, todo o povo que participou, eles eram tão pecadores quanto nós. Aliás, se você ler o texto a partir do verso 17, é isso? 17. Você vai ver Paulo dando uma dura na igreja, porque eles pecaram contra o próprio corpo, quando eles não esperaram seus irmãos para comerem juntos. Bom, isso é uma outra história. Então você não tem desculpa para não participar da ceia deste ato memorial. Se você sente que há algo que você precisa confessar ao Senhor, faça-o. Confesse-o, chore, se arrependa, está tudo bem. Mas não deixe de participar do pão e não deixe de participar do vinho. Amém? Amém?